Pessoal, estamos ao vivo, diretamente aqui do Shopping Iguatemi, Rio Preto, para o terceiro bloco. Para trás. É ao vivo, né? Como diz o Faustão, que é ao vivo, é isso aí, né? Ó, doenças comuns, diretamente aqui do Iguatemi Rio Preto, R Saúde Rio Preto no Instagram e Revista Saúde Rio Preto no Facebook, transmitindo ao vivo com esse super time de profissionais da saúde, mais uma vez aqui, para a gente debater temas importantes e principalmente levar informação que salva, que esse é o propósito da minha senhora Kelly Renovato. Vai lá, senhora, com você. Mais uma vez, né, maravilhoso, obrigada por vocês estarem aqui. Quando eu começo a falar sobre isso, a gente pensa assim que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe nada, né? Eu já sabia que eu não sabia nada, mas cada vez mais eu vejo que eu não sabia. E hoje passamos por 2 blocos maravilhosos e a gente tem falado muito sobre atenção, né? Ficar atento ao filho, ficar de olho e ter esse olhar mais humanizado, tirando dessa correria do dia a dia. E eu queria um pouco a doutora Maria Carmen, não só como pediatra, mas como mãe, né, como uma pessoa que tem 3 filhos, que tem toda essa correria, que a vida, né, de hoje e de sempre, falasse um pouco sobre isso, né, sobre o que é principal, o que é muito importante, e também já linkando com a filha, que também já é uma pessoa que ama as crianças também, tá? Eu queria que a doutora começasse a abrir esse bloco. Bom, Kelly, boa noite, mais uma vez agradecendo, e realmente isso que eu falei para o Renato é importante. Esse evento de vocês tem uma repercussão maravilhosa, Kelly, vocês estão de parabéns, isso traz muita informação para as mães, isso que você falou é muito importante. Quanto mais a gente acha que a gente sabe, mais a gente sabe que a gente tem a aprender, e a vida é assim, em todos os sentidos. A gente, como médica, eu estou todo dia aprendendo. Aquele médico que acha que sabe tudo, é porque ele não sabe nada, tá? Então, assim, a nossa vida é um eterno aprendizado. E aí você está falando dessa parte de eu conseguir conciliar toda essa parte pessoal, profissional, né? Então, assim, eu tive o privilégio de poder entrar na faculdade de medicina logo. Eu entrei com 17 anos, entrei em 3 faculdades de medicina, fiquei aqui em Rio Preto, na FAMERP, meus pais moravam aqui, eu morava com eles, eu sou filha única de pais que eram idosos, então eu não podia sair de perto deles, infelizmente eles não estão mais comigo, mas assim, não estão fisicamente, mas estão ao meu lado em todo momento da minha vida, né? E aí eu consegui, assim, eu terminei a faculdade, eu me casei, meu marido também é médico, e eu tenho 3 filhos maravilhosos. Marina, que é a mais velha, que é odontopediatra, e eu falo que, assim, é super importante porque eu consegui passar para ela o amor que eu tenho pelas crianças. Eu acho isso fundamental, porque eu acho que foi realmente um amor que passou de mãe para filha, tá? Aí eu tenho a filha do meio, que faz medicina, é a única que seguiu os meus passos, ela está no 5º ano. Meu filho mais novo, que faz faculdade de engenharia nos Estados Unidos, então não é fácil você ter um filho morando fora, mas eu dou todo o apoio para ele, em todo momento. Então, assim, qual que é o segredo disso tudo? Eu sou uma pessoa realizada? Super, Kelly, não me falta nada na vida. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu tenho um passado excepcional para me lembrar de toda a minha infância, minha adolescência, minha juventude. Eu tenho meu marido, que é meu grande companheiro há muitos anos, estamos aí nessa luta e vamos continuar para acabar de dar continuidade à criação dos nossos filhos, né? E depois os netos, né, doutora? Oi? E depois os netos, né? Depois os netos, se Deus quiser, estou aguardando ansiosa. Mas eu falo que o grande segredo disso tudo na vida é o equilíbrio emocional, Kelly. É a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida. Então, se você tem esse equilíbrio emocional, você consegue ser bem-sucedido em todos os âmbitos da sua vida. E ter humildade, ser sempre humilde, tá? Você não tem que se achar melhor do que ninguém. É o que eu falei para você. A gente está sempre aprendendo, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida.
aprendo muito com os meus filhos, eu sei que eu ensinei muito para eles, mas eu também aprendo muitas coisas com eles. Mas eu acho que o fundamental é a gente ser equilibrado, Renato. A partir do momento que você tem esse equilíbrio emocional, você consegue administrar tudo na sua vida, o pessoal, o profissional, porque tudo está interligado, Kelly. Não adianta você ser uma pessoa super famosa, ganhar muito dinheiro e ser infeliz. A gente tem que tentar ser feliz e viver bem com a nossa família, com os nossos filhos, porque a família é o mais importante. Então hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui do lado da minha filha, Marina, porque além de ser um doce de menina, sempre foi, ela acabou se inspirando em mim para escolher a profissão dela, que é odontopediatria. Eu acho isso legal, porque ela podia de repente ter ficado, nossa, eu não quero nem saber de criança, porque o tanto que a minha mãe fica atrás de criança, eu não quero nem ouvir falar, e foi exatamente o contrário. Então assim, eu estou muito feliz de estar aqui e de poder contar um pouquinho dessa história para vocês, Kelly. Legal. Já que a doutora falou da doutora Marina, eu queria perguntar, doutora Marina, assim, você tem o exemplo da sua mãe dentro da sua casa, lógico, mas eu vou falar o que eu penso, tá? Para mim, eu acho que é mais difícil ser odontopediatra do que ser pediatra. É verdade? Sim ou não? Estou certo? E fala um pouquinho também dessa questão de também, nós falamos hoje com a doutora Ana Lídia e agora também está a doutora Maria Carmen, que deve ter já mães, filhos já, né, doutora, que já passaram por você, mãe que virou filho nessa sequência. A doutora Ana Paula também sabe da importância de um pediatra de confiança, né? Na odontopediatria é a mesma coisa? Boa noite. É a mesma coisa. E é muito complicado falar isso, porque realmente, não que a pediatria, mas a odontopediatria, a hora que a criança vai lá, primeiro que a hora que a criança chega no consultório, ela já não quer deitar na cadeira. Já é muito mais complicado. Né? Mas foi muito... Eu também tive inspiração da minha tia, que é dentista. Então, eu primeiro escolhi a carreira de cirurgia dentista. E depois eu fui cada vez mais vendo quando que eu gostava de criança e vi pela minha mãe e resolvi que era isso que eu queria seguir, mesmo sabendo que não seria fácil, porque não é. Cada dia, foi como minha mãe falou, do aprendizado, mesmo eu já tendo feito especialização, cada dia aparece uma coisa nova, doenças que a gente às vezes não imagina, vai ver e ver. E é muito complicado em relação a isso, também pela criança, pelas mães também, pelos pais. Às vezes os pais têm trauma de dentista e passam para os filhos escutam muito isso das pessoas. Na verdade, muita gente já é traumatizada só de falar de ir em dentista e passa muito para a criança. Então a criança já chega perguntando se vai ter injeção, o que vai ter, que não vai sentar, um motorzinho. Então é isso que tem na cabeça deles. E aí é a parte que entra o odontopediatra, que é tão importante levar num específico, que fez especialização disso. Porque além de tudo, a gente consegue, é um vínculo que a gente cria com os pais e com as crianças, que mesmo, se uma criança de 1 ano for lá, ela vai chorar na hora que eu estiver atendendo ela, mas no final, ela me dá um abraço, ela me dá um beijo, ela vai embora sem trauma nenhum. Então é isso que é importante. Legal, né, Kelly? Mila, você já levou a Betina eu levei, pediatra já? Levei, ela tinha 1 ano e meio. Foi legal, tranquilo? E eu não escovo os dentes dela todo dia. Não? Não, eu esqueço. Ai, faz parte do show, né? Doutora, tem alguma dica para essas mães, né, que tem não alguma dica pra mãe aquelas pessoas como a Mila, mas a Kelly era assim também, viu, Mila? Vou te proteger. Não, é verdade, a gente passa. Não, hoje mesmo eu falei, gente, é porque a gente tem 2 casas, né? Aí, toda vez que eu vou escovar o dente, ela fica querendo escovar. É que ela tá nessa fase que eu comecei a escovar os dentinhos dela. Ela ficava muito no meu colo, tipo assim, naquela fase que você vai sentar no vaso, ela tá em cima. Você vai escovar o dente, tá em cima. E aí, então, eu já pegava. Agora, ela não tá ficando muito assim, mais em cima, então você acaba esquecendo, porque você vai escovar o dente sozinha. Aí a hora que eu falo, nossa, tô escovando meu dente. Cadê a Betina? Aí ela tá dormindo, entendeu? Ou ela tá longe de mim.
E aí até hoje de manhã eu falei assim, Preta, cadê essa escova da Betina aqui? Ela falou, não, mas tem escova de dente espalhada na casa inteirinha. E ela gosta da pasta ainda, porque é uma pasta docinha, né? Então eu coloco só um grãozinho assim de, né? E aí ela gosta, porque ela gosta de ficar chupando, né? A escova. Mas ela escova sozinha. É a coisa mais bonitinha do mundo, ela escovar. É muito fofo. Mas é importante, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, esses dentes vai cair, mas vai cair com 5 anos, né? E dá cárie também, não é verdade? Não tem esse negócio de... E vai cair com 5 anos os da frente. Os que mais dão cárie, que são os dentinhos do fundo, ficam até uns 11 anos. E foi até o que o outro doutor que estava aqui, o cirurgião dentista, falou. Esses dentes, além de estarem ali função, estética, eles são mantenedores de espaço. Então, se cai antes da hora, acontece um desequilíbrio total da boquinha da criança. Entendi. E sem contar o bullying que as crianças estão sofrendo por causa da perca precoce de dente. É verdade. O filhinho da Preta mesmo, o Anthony, ele tava com os dentes lotados de cárie antes de cair os dentes, né? Antes dos 5 anos que começa a cair, né? Mas porque ele come muito doce, ele vive de doce e tipo, ninguém fica em cima, né? Então não escova o dente nem nada. E aí você imagina, e ele é especial. Então, teve que sedar ele para fazer o tratamento dos dentes, teve que sedar ele. Porque ele não entende, entendeu? Ele se debate, ele sofre muito, então eu teve que sedar ele para fazer isso. Você imagina? Não, é muito complicado. Existe o tratamento quando precisa sedar e a gente indica tudo. Nos pacientes que não precisam, mesmo assim é complicado. E foi o que você falou. Eles sofrem. Ele estava dessa forma, você pode ter certeza que por dentro ele está sofrendo. Chega criancinha que chora no consultório, que quando eu tive que tirar semana passada 2 dentinhos de cárie de um menininho, ele foi lá nessa semana para eu moldar para fazer um mantenedor de espaço. Hoje ele foi... Tia dentista, quando que você vai colocar os meus dentinhos? Porque meus amiguinhos estão rindo de mim. E eles dessa forma mesmo, é impressionante. Bullying, né? Criança que toma muito antibiótico tem mais chance de ter cárie ou não? Na verdade, o antibiótico, ele não dá a cárie. O problema é que não só os antibióticos, todos os remédios quase que criança toma é açucarado. E o que acontece? Toma muitas vezes à noite, de madrugada, durante o dia. E a mesma coisa que a criança estivesse comendo bala, pirulito. E acaba que acontece. Então as mães chegam e falam, olha, ele tomou muito antibiótico, os dentes dele são fracos. Não é que os dentes são fracos por conta do antibiótico. Os açúcares que tem nos remédios infantis, que acontece a mesma coisa que ele estivesse comendo um doce. Porque os remédios dele são bem docinhos mesmo, é por conta disso. Para facilitar, né, o bebê, né, a criança tomar. Eu quero fazer uma pergunta do Dr. Sérgio. Doutor, nós estamos falando de doenças comuns. Hoje no oftalmo, de criança e adolescente, o que é mais comum no dia a dia do seu consultório? E eu já emendando essa pergunta, dependendo da necessidade ou de um acidente, se lança a mão de fazer algum tipo de plástica num ocular numa criança? Existe isso? Ou algum outro caso que tenha acontecido, né, que você tem uma experiência grande, se puder falar pra gente? Boa noite, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Imagina. As doenças mais comuns ainda da criança são os erros refrativos mesmo, é grau. A gente pega de mais rotina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 30% das crianças apresentam algum problema visual. Então tem que ficar bastante atento, e é aquilo que o Cassi falou no bloco anterior, que quando a criança ela tem algum problema nos 2 olhos, fica fácil para o pai perceber. Eles trombam no objeto, eles pegam muito próximo e aí alguma coisa está errada. Aí vocês levam até o oftalmologista.
O problema é quando acontece num olho só e não tem o desvio ocular, que denuncia o estrabismo, que facilitaria. Porque muitas vezes ele tem um erro refrativo muito alto de um lado e ele se torna um olho preguiçoso, que o outro olho é saudável, enxerga 100%, e sem perceber ele vai perdendo a visão unilateral. E aí, às vezes, tem muito poucas crianças que têm acesso à saúde. Então, na escola, com 7 anos de idade, vão fazer aquele teste que é banal, tampar um olho com aquelas letras. A hora que descobre e ela faz aquela cartinha para mandar para você, já é um pouco tarde. Porque, como ele falou, já estabilizou mesmo a visão, e é muito difícil, mesmo com tampão, passando o grau máximo total, você vai ter uma recuperação. Então, isso, em relação à doença mais comum, né, são os erros mesmo. Toda criança nasce hipermétrope, ela tem um olho pequeno, conforme vai crescendo até os 2 anos de idade, 90% já está com uma conformação quase adulto. E depois ela chega a zerar e aí pode se tornar novamente hipermétrope ou míope. E aí é só tratar, assim, a visão crescendo junto, ela vai enxergar como ele falou. Agora, em relação a doenças comuns, a gente pensa sempre no mais banal, né? É uma alergia, é uma conjuntivite, é corriqueiro mesmo. A gente também faz oftalmologia geral, a gente pega de frequência. Mas eu considero também as patologias um pouco mais raras, só que de um potencial de gravidade maior, que é importante falar que passa batido. O reflexo do olho vermelho que ele falou naquele bloco é muito importante para detectar várias patologias, assim como um tumor intraocular da criança. O tumor mais comum é o retinoblastoma, ele é gravíssimo se não for detectado a tempo. E pega nesse exame. E pega no exame do teste do olhinho, porque não tem o reflexo vermelho na hora de uma foto, na hora do exame da luz que você joga, né? O catarata congênita, que apesar de ser corresponde a 0,4% hoje das crianças, mas corresponde a 10% de cegueira na infância. É gravíssimo, entendeu? O glaucoma congênito, como ele tinha falado, 20% também responsável por cegueira na infância, entendeu? Então, tem que ficar atento, não só os mais comuns. Claro, a gente acha que é doença de velho, né? Eu não sabia que... Aí, ó, tá vendo? Eu tô aprendendo. Mas, Mila, deixa eu contar pra você. Eu não sabia que tinha catarata e glaucoma em criança. Eu achava que tinha que levar a criança. Meus filhos só foram no oftalmo quando coloquei na escola, que foi com 6. Na verdade, tem que levar informação. Eles mandavam a gente levar na escola só depois de 6, 7 anos. Mas tem que ir com quantos anos, doutor? A gente começa já desde a hora que nasce com o teste do olhinho. Sim. E depois anualmente já é bom você já acompanhar. Mesmo na fase inicial que ele não nos informa, a gente tem recurso para fazer um exame e ver se ela tem um grau que necessite de uma avaliação, de um óculos. Você pode fazer um exame de subsedação e faz um exame objetivo e passa aquele grau que você considera ideal. Depois, conforme ele vai crescendo, vai nos ajudando no exame, você refina melhor, e aí passa o grau correto. Mas você não pode deixar sem uma correção, caso você vê que ele necessite. Entendeu? Quero saber de vocês aí que estão assistindo a gente. Vocês sabiam disso? Que tinha que levar a criança no oftalmo? Desde um aninho? Anualmente. Anualmente. E voltando... Olha isso. Desculpa, e voltando... Betina já vai fazer 2, nunca foi? Aquela pergunta que você falou, plástica, que realmente é a parte que a gente faz. Quando a gente fala de plástico ocular, muita gente pensa só no adulto. Só né? na estética. A estética, tirar essa bolsinha, bolsa de cima e tal. Mas tem várias patologias que acomete a criança também. A pitose congênita é uma delas, a pálpebra caída. Se a pálpebra estiver tampando o eixo visual, não vai ter o desenvolvimento da visão. Aí não é nem grau. Ela não enxerga porque a pálpebra está tampando o eixo, e o olho que está saudável ele continua enxergando, e também desenvolve o olho preguiçoso, que é a ambliopia. Aí você tem que fazer precocemente a cirurgia, nem que você não atinja uma estética ideal, porque adulto você consegue às vezes colocar o paciente sentado, ajustar, a criança você faz com anestesia geral, mas pelo menos você libera o eixo visual para dar uma melhor visão, entendeu? Assim como crianças que nascem com o canal da lágrima entupido, é outra frequência que eu tenho no meu consultório, que eu trato disso, toda semana, todo dia. Hoje mesmo foi uma bebezinha de 2 meses, e eles nascem com obstrução lacrimal. Muitos têm uma secreção acompanhada. Não sai lá, não, pelo contrário, ela não drena, ela produz a lágrima normal, e o sistema de drenagem ele não está desenvolvido, ou porque está impérvio, quando nasce prematuro, demora para abrir a válvula, que é uma válvula lá interna, que é a válvula de Haslem. E o que dá para ver? Qual que é o sintoma? Lacrimejamento constante, é aquele que está chorando sem estar chorando. Você olha, quando é unilateral, você vê que um olho está sequinho e o outro está os cílios todo molhados, tudo em bloco assim, sabe? Isso é comum, doutor? É comum. E chega de 5 a 10%
crianças que nascem mesmo a termo, pode ter essa obstrução congênita. O tratamento é simples, é uma massagem ocular que você tem que fazer. Claro que a minha irmã Camilinha nasceu entupido. Eu lembro que a gente pegava o cotonete e fazia assim, ó, no cantinho. Aí a gente tenta corrigir algumas orientações, uma massagem para ser eficaz, para não perder o tempo, porque o tempo é precioso. A gente tem escola que preconiza fazer uma sondagem após 6 meses. A gente sabe que até 1 ano melhora espontaneamente. Então a gente investe numa massagem ocular até 1 ano, passou disso, não teve sucesso, aí você está indicado um procedimento que é a sondagem lacrimal, que você enfia uma sonda mesmo, chama sonda de Bowman, que é onde você vai romper aquela membrana que ainda não abriu. Ou mesmo esse entupimento pode ser formado por células do parto ali, que fez uma rolha tamponando. E a massagem com a pressão você consegue muitas vezes romper espontaneamente a nível de consultório mesmo. Entendi, para depois partir para a cirurgia num segundo momento só. E a plástica, fora isso, assim, numa criança, tem lacerações de pálpebra, né? Recentemente eu fiz uma criança que trombou numa cerca de arame e aí abriu o canal lacrimal, drenar, então você tem que canalizar. Então tem todas umas coisas, mas o mais comum é a pitose congênita e vias lacrimais. A gente pega tumores palpebrais da criança que nasce, são benignos, mas o cisto dermoide é muito comum na região orbitária, mas é mais o estético, assim, né? E é muito importante, né? Recentemente nós tivemos um amigo que a filha dele foi diagnosticada com catarata congênita, 3 anos. E é uma pessoa que ela está no nosso meio, né? No meio da saúde e tudo, mas pegou na hora que a menina já não estava conseguindo mais passar da porta, bater na porta. Quer dizer, a gente precisa ficar muito atento, né? Porque o risco era muito grande, né, doutor, de ficar cego. Mas nesses casos tem que ser muito mais precoce o tratamento. A hora que você detecta, até os 3 meses de idade você tem que estar operando. Você não põe nem que você não coloque lente nenhuma. Você opera, retira aquela catarata para passar luz, pelo menos. E aí você passa um óculos, que normalmente é nessa faixa 13 graus, 14 graus, uns óculos espessos, mas você consegue ainda tentar deixar esse olho um pouco mais útil, né? Para não ter uma perda visual importante. Já lança a mão do óculos, então já. Tem óculos para bebezinho já bem precoce. Ô Sérgio, e é super importante esse negócio do teste do olhinho, né? Tanto que hoje em dia o bebê não pode ter alta da maternidade sem que seja feito o teste do olhinho. Todo pediatra tem que saber. E é lei isso. É lei, né? Toda criança faz, né? É lei. Assim como o teste do pezinho, o teste da orelhinha, tudo agora entrou no rol. Isso daí se mas incorporou não impede na de rotina. depois ter, porque nesse caso a nossa amiga com 3 aninhos tem que ficar muito atento, né? E aí, Kelly, se a gente tem alguma dúvida, desculpa, Sérgio, aí a gente encaminha imediatamente para o oftalmo. Então, se o teste do olhinho é duvidoso, se a gente não tem certeza, temos que encaminhar para o oftalmo. Nós não podemos simplesmente fingir que estamos vendo e não estamos. Não. O papel do pediatra é a prevenção, né, Sérgio? Então, é a mesma coisa que ele falou da obstrução do canal lacrimal. A gente que faz puericultura, que é o acompanhamento mensal da criança, né, nos primeiros meses de vida no consultório, tem muito bebê com obstrução do canal lacrimal. É muito nítido, você bate o olho, a mãe não precisa nem te falar nada, só de você olhar você percebe. Muitas vezes, se você não passa essa orientação para a mãe, essa mãe vai numa emergência e prescreve colírio, falando que essa criança está com conjuntivite. Muito confundido com conjuntivite. Isso é muito comum. Legal. E assim, usa colírio de antibiótico sem precisar. Deixa eu falar uma coisa antes aqui para voltar ao assunto. A Mayara acabou de me falar, nós estamos batendo recorde no Instagram nesse momento. Obrigado, viu, Mila? Obrigado, doutora, quem já falou. Obrigado. A Mayara falou que tá absurdo ali, então agradecendo você, a doutora Marina, isso que nós nem passamos para todo mundo ainda. Então, estou muito feliz porque realmente é justamente levando essas informações que é o propósito da Kelly. E eu acho importante falar, a doutora está falando uma coisa que a gente tem batido muito desde o evento passado, que é esse acompanhamento do pediatra. Né? Esse acompanhamento do pediatra, vendo realmente, observando essa criança, porque ele tem esse poder de estar cuidando mesmo, levar só, e o que acontece? Eu estou falando de mim, da minha vida, levar só no plantão não resolve, né? A pessoa fala conjuntivite. Conjuntivite, o que pode gerar uma conjuntivite, doutor?
N coisas. Uma aí. conjuntivite, já trata em casa, problema não tem maior, perigo. exatamente, Esse dia eu vi uma pessoa é o perdendo a uso visão por causa da conjuntivite. indiscriminado de colírio errado. Eles usam muito colírio com antibiótico com corticoide, e isso é devastador para uma criança. Se você fizer o uso abusivo, o uso prolongado, ele pode provocar aí sim um glaucoma, uma catarata. Então, muitas vezes não é. Eles acham que a secreção está relacionada só com uma conjuntivite, e a obstrução provoca a secreção, porque na lágrima nossa a gente tem uma enzima chamada lisozima que digere as bactérias normais, só que está presente numa lágrima corrente, no nosso canal, no seu canal. A criança que tem o canal entupido, ou mesmo adulto, a primeira enzima que perde é ela. Então é como se tivesse uma água empoçada, ela perde a defesa, contamina, fica aquela coisa, e aí é onde tem a secreção, mas muitas vezes não tem a secreção. Então só o fato de ter um lacrimejamento já é um sinal de obstrução também. Não tem que esperar ter a infecção ocular, ou então pensar apenas numa conjuntivite, sabe? Legal. Mila, a Betina teve virose já? Teve o quê? Virose? Não. Nunca Mas teve virose? ela fica doente toda semana. Esse é um assunto importante que eu quero introduzir a doutora Ana Paula Feltrin, porque essas infecções de repetição, né, doutora, são importantes e também devem ser levadas em consideração. Né? Você que é uma pneumopediatra deve... eu fico muito... Toda vez que às vezes as crianças lá em casa, quando ficavam doentes, eu sempre fui mais apavorado que a Kelly. Talvez porque eu vivi mais na área da saúde mais tempo que ela. Quando saber principalmente o que é vírus, o que é bactéria, se dá para só o médico mesmo para saber. Então, quer dizer, o que é o teu dia a dia lá, doutora? Eu vou falar um pouco da minha experiência aqui também. Como disse a doutora Maria Carmen, a gente sempre está aprendendo, né? Primeiro eu gostaria de agradecer vocês, tá? Pelo Imagina, convite. doutora. Estou feliz de estar aqui para poder contribuir um pouquinho com esse assunto que é sempre duvidoso. Até nós, né, que atendemos, a gente sempre tem que ter um bom senso quando a gente atende a criança. As crianças pequenas, né, até 1 ano e meio, 2, principalmente nesse contexto atual da mãe, que acaba tendo que colocar essa criança numa instituição, na creche, na escola, né? E também associado a fatores climáticos, principalmente no meio do ano, essa associação desses 3 fatores faz com que as crianças tenham mesmo infecções de repetição. O que tranquiliza nós é que a gente sabe que 90%, 80%, 90% das infecções são virais. Então, como que a gente se guia, né? E o que eu falo para as mães também, a gente tem sempre que se guiar pelo estado geral da criança, né? A febre mais baixa, ainda de curta duração, e uma criança que ainda está no bom estado geral, aquela criança a gente sempre pede para guardar, pede para ver a evolução, ver se vai aparecer mais alguma coisa na história clínica que nos ajude a definir esse diagnóstico. Agora, a criança que está em mau estado geral, isso a gente tem que ser capaz de ver já no exame físico, essa criança exige uma investigação, às vezes, já nas primeiras 24 horas. Então, o divisor de águas que eu falo para as mães assim, tá com febre, vou levar na emergência, não vou? É o estado geral. A criança que está com febre, seja de 38, 38,5, que você dá um antitérmico, que ela recupera, está dando risadinha, está brincando, aceitando a alimentação, essa criança dá para esperar um pouquinho mais. Mas é um motivo de aflição para todos os pais, inclusive para os pais pediatras, tá? A gente conviver com uma criança com febre ou com sintomas, né, que sejam tosse, diarreia, não é fácil, né? Então sempre é importante sim procurar a ajuda do pediatra. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar algum medicamento, assim, para melhorar a imunidade dos nossos filhos, um acompanhamento para melhorar isso, e se tem algo que a gente pode fazer para prevenir? Para prevenir, se tem alguma prevenção para tanta virose, sabe? Para prevenção, a gente sempre fala que são aqueles fatores que já foi falado aqui no projeto anterior, que é manter a amamentação, né, se possível até os 6 meses exclusivo, manter um calendário vacinal
em dia, na possibilidade de também fazer as vacinas particulares que nós temos nas clínicas particulares. Boa alimentação, né, doutora? Sim, sim. Não é todo mundo que às vezes tem essa condição financeira, mas você podendo fazer um esforço e, né, guardar uma reservinha para fazer as vacinas particulares, eu sempre oriento. A gente nunca sabe com quem que a gente vai deparar, uma viagem que a gente faz num lugar que tem alguém doente, então é sempre importante a vacinação. E um fator que eu acho que assim, é muito importante para essa incidência de infecções, principalmente virais, é a entrada precoce na escola. Então, na medida do possível, atrasar quanto mais puder a família de colocar essa criança numa instituição, numa escola, numa creche. É difícil, né, pelo contexto das mães que trabalham fora, mas podendo é sempre recomendado. Vai, espera um pouquinho, um ano, né? Existem medicamentos que auxiliam na melhora dessa imunidade. Eu falo, dá um empurrãozinho na imunidade da criança. Mas cada caso é um caso. Depende muito do perfil de infecções, depende da frequência. Como eu disse na revista, a gente sabe, os estudos mostram que de 6 a 8 infecções ao ano é normal, né? Desde que sejam infecções de evolução curta, sem complicações, porque a gente já tem que entrar no outro assunto, que são as imunodeficiências primárias, aquela criança que nasce com imunodeficiência e tem quadros mais graves. Mas essas crianças, a gente tem que ter essa sensibilidade de falar para os pais que essa tríade, idade baixa, meio do ano, né, de abril até setembro, e entrada na escola, essa tríade realmente vai fazer a criança ter algumas infecções, né? Doutor, deixa eu fazer outra pergunta que eu acho interessante. Também ficava meio apavorado. O lance da pneumonia. Quando é que dá para, tipo assim, já sacar antes? Tem como fazer isso? Como é que a gente percebe que a criança está evoluindo para esse quadro? Se tem alguma coisa que dá para ter essa sacada antes, ou realmente não existe, é só levando ao médico mesmo? Apesar que, lógico, vai ter que levar ao médico, mas para a gente poder correr antes, entendeu? Então, a pneumonia, como a otite aguda e a sinusite, são as principais complicações de infecções virais, tá? Então, o que eu falo para a mãe, né? Às vezes a mãe fala, tá com febre já faz uma semana e agora o estado geral dele piorou. A gente tem que pensar nessas complicações. Mas como é uma infecção bacteriana, a criança não vai estar mais preservando aquele bom estado geral do início do quadro. Entendi. Tá? Então, assim, 48, 72 horas é um período em que um quadro viral geralmente está se resolvendo em relação à febre. Passou daí, né, o máximo 72 horas, é ideal levar para um pediatra avaliar, mesmo que você não esteja na dúvida se o teu filho está com alguma complicação bacteriana, né? Mas a gente, no exame físico, vai ver a respiração cansada, a respiração rápida, né? A ausculta pulmonar vai estar alterada e podendo lançar mão de exames complementares para ajudar. Mas, geralmente, a criança já está mais caidinha, mesmo sem febre, tá? Não está comendo, às vezes está com vômito, dor abdominal. Então, a gente tem que sempre se guiar pelo estado geral. O quadro cai, né? Legal. Eu queria perguntar para a Marinês sobre a microfisioterapia, como que ela pode ajudar os pré-adolescentes, como ela pode ajudar as mamães. E também, até linkando com a doutora Maria Carmen, assim, quando chega na adolescência, é muito complicado para as mães, né, doutora? E eu acho que deve acontecer muito também da doutora perceber que a criança não está com problema, de repente é a mãe que não está sabendo lidar. Muito Acontece bem. Muito isso, doutora? Muito, muito, muito. A criança não tem Você tem problema. que caminhar a mãe daí. Mas é que assim, as mães precisam, a gente, felizmente, consegue entender por todas as fases que a criança passa, desde o nascimento até a idade adulta. O papel do pediatra é esse, tá? É eu bater o olho e eu perceber se tem alguma coisa, porque nós, como pediatras, temos o dever de orientar essa mãe a procurar, direcionar para um atendimento especializado, para um serviço de psicólogo, para uma psicopedagoga, tá? Então é o pediatra que vê tudo isso. Por isso que é importante aquele vínculo que a gente faz com a família, como falou a Ana Lídia no bloco anterior, a gente passa a fazer parte da família. E às vezes muitas vezes aquilo que a mãe acha que é um problema não é um problema, Kelly. É uma mudança natural de comportamento que
as crianças passam dessa fase de transição da infância para a pré-adolescência, depois para a adolescência e depois para a fase adulta. É saber o que está dentro do normal e o que não está. Então, a maioria das mães acaba enxergando determinados comportamentos como anormais, e não são anormais. Aí Marinês e Paulo também, vocês têm um programa bem diferente, que é o Equilíbrio, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como vocês podem ajudar, como que funciona, que é algo novo, é algo diferente, né? E depois a Mila podia falar, depois de terminar a experiência que você teve, né? Com esses dois profissionais. Eu queria falar que na edição passada do Projeto Maternidade, a presença do Dr. Paulo aqui foi muito marcante. Gente, porque o Dr. Paulo, no outro evento, né? Eu precisei fazer. A Betina estava, acho que ela tinha uns 6 meses, 7, 8 meses. E ela estava com o pulmãozinho muito carregado, muito mesmo. E aí a gente conversando sobre isso aqui, né? Aí eu escutei o doutor, não, hoje em dia tem técnicas, manobras que solta, né, o catarro todo do pulmão. Eu falei, tipo, eu precisei aspirar minha filha. Pra mim, eu lembro daquela cena dela chorando todos os dias, tanto que foi traumático pra mim, isso. E ele falou, não, isso não se usa mais, né? E aí eu cheguei, tipo, o Rodrigo é médico, né? Mas como se diz, médico não tem obrigação de saber de todas as áreas. Muitas coisas eu pergunto pra ele, ele fala assim, amor, eu não sei dessa área, eu não sei, né? A gente acha que médico é Deus, mas não é. E eu falei, Rodrigo, você acredita que o doutor falou que simplesmente não existe mais esse negócio de aspirar a criança? Ninguém, faz muitos anos. Oi, Brasil, que mundo que eu tô? Eu coloquei 3 vezes minha filha com aquele cano, aquela coisa, ela chorando, novinha, pequenininha, sabe? Então eu falo, gente, mães, pelo amor de Deus, existem profissionais que não fazem isso com seus filhos, sabe? É muito horrível. Você tirar, enfiar um caninho lá, por mais que você imagine aquele cano dentro dela e fazendo aquele barulho, Deus me livre, misericórdia, sabe? Foi assim. E aí, tipo assim, eu lembro que o doutor estava bem aqui, ficava assim, como assim? Meu Deus, por que eu não te achei antes? Pelo amor de Deus, onde você estava? Né? Mas é incrível. E outra, é porque a informação não... E eu sou uma pessoa, tem médico na família, médico dentro da minha casa, super bem instruída, assim, né? Mas, como se diz, não tem como a gente saber de tudo em todas as áreas, não é verdade? Eu não sabia que tinha que levar a criança no oftalmo, né? Eu não sabia que tinha que escovar o dente da criança todo dia. Começou a nascer o dente. Então é muitas coisas que a gente fala, mãe de primeira viagem. Não, pode ter mãe de 5ª viagem que não vai saber dessas coisas, entendeu? Né? Então é isso. Doutor, acho que é legal você falar desse caso, que lógico é uma técnica que você usa, né? E que ela, né, pela experiência. E depois eu vou falar o que ele fez em mim também. É isso aí, você vai contar. Boa noite a todos. Na realidade, não é que não existe, né, aspiração. A aspiração, ela se faz necessária em alguns casos, sim. Sim, é. Né? Então, às vezes, casos de crianças que não têm tosse eficaz, a criança que está customizada, entubada, né? Então, mas não era o caso dela, né? Mas se a criança tem uma tosse eficaz e tudo mais, a gente tem recurso para trabalhar, para poder fazer com que essa criança consiga expectorar de uma forma ativa, né? E não tem o trauma da aspiração, que realmente é traumatizante, tanto para a criança quanto para a mãe, que sempre acompanha a criança no consultório, no UTI e tudo mais. Então, esse fato. O método RTA, pelo qual eu trabalho, que a Mila até conheceu na prática, é uma fisioterapia respiratória gentil, porque nós, como fisioterapeuta, a gente tem que pensar que não é o pulmão que respira, é o corpo que respira. Eu tenho que pensar que, ao receber um paciente vindo da equipe médica, que está passando por um tratamento medicamentoso e tudo mais, esse corpo, ele está sofrendo mudanças. Ele está trabalhando para compensar a doença instalada. Então, ele tem uma mecânica respiratória toda alterada,
né? E o fisioterapeuta ele tem que olhar para isso. Como está o padrão respiratório desse paciente, como está a musculatura que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto está usando, de que forma que ele está usando, porque ele pode estar piorando ainda mais o quadro, ele pode estar prolongando um uso de medicação por conta de uma respiração ruim. Eu falo que o papel do fisioterapeuta é promover o alívio respiratório, né? Sem carga, sem resistência. De que forma? Então eu trabalho com um método onde é de uma forma muito gentil, não tem nada agressivo com a criança, simplesmente reequilibrando esse tórax e esse abdômen. Para mim é mágica. Não, juro por Deus, gente, não é normal aquilo. Eu nunca fiz nada contra fisioterapeuta, né? Mas é incrível. Eu acho que todo mundo tinha que passar pela experiência que eu passei. Hã? Não, gente, para. Que é isso? Esse homem, pelo amor de Deus. Não tem. Misericórdia. Eu falei, Marinês, ele é mágico. Não é mágico. A Marinês deve ser igual, né? Porque a Marinês, ela cuida de mim da outra parte, né? Entendeu? Mas assim, é incrível. Não, é sério, eu queria que tivesse uma maca aqui pra vocês, todo mundo fazer um negócio aqui com ele, pra vocês verem como é que é. De repente é uma ideia boa. Incrível, incrível. Porque ele vai fazendo assim devagarzinho, assim, ó. Por isso que eu acho que é mágica, porque não é possível que alguma coisa lá dentro do corpo da gente muda. Ele vai fazendo assim, ó, devagarzinho, assim. Aí, eu posso contar, doutor? Pode. A Marinês e eles trabalham eles equilibram o corpo e a mente, né? Então é um conjunto. E eu estou fazendo tratamento, eu estou fazendo hipnose com a Marinês, a gente já fez 2 sessões, só que não é chegar lá e fazer hipnose. Então, assim, tem todo um porquê por trás. E começa muito com a respiração, e eu não sabia. E a Marinês está falando, nossa, a gente tem que começar a cuidar da sua respiração. Falei, filha, eu estou respirando, eu estou viva, eu quero fazer o trem logo. A gente tem mania de querer um negócio para ontem, né? Não, Mila, a gente me dá um remédio, né? Eu quero fazer um negócio, não, Mila, mas precisa do Paulo primeiro. Aí veio o Paulo. Aí o Paulo fez isso, deitei na maca, ele ficou fazendo assim. Aí ele falou assim, ó, você não respira com o diafragma. Eu falei, que é esse diafragma, gente? Pra mim, a gente respirava com o pulmão e com o nariz, né? Nem sabia que era diafragma. Aí, beleza. Aí ele falou assim, não, Mila, sua respiração é curtinha. Eu falei, não, às vezes eu paro pra ver se eu tô respirando, porque a sensação é que eu não respiro. Às vezes eu falo, gente, eu acho que eu não respiro, porque você não sente a respiração. Ele falou, não, porque a sua respiração é curta. Você não respira eu falava com a barriga, né? Porque de fazer com a barriga assim, né? Aí ele fez lá, ficou uns 40 minutos lá mexendo, assim, fazendo. De repente, gente, minha barriga começou a fazer assim, ó. Na maca, eu falei, meu Deus do céu, minha barriga tá levantando igual a do Rodrigo e da Betina. Porque eu vi a barriga do Rodrigo dormindo e ela fazia assim. E a da Betina também. Eu falei, gente, minha barriga não faz isso. Tem alguma coisa errada. Por que a barriga de todo mundo mexe e a minha não? E aí eu descobri que eu não estava respirando certo. E com certeza eu não respiro certo ainda, que ele falou que precisa de algumas sessões a mais. Só que assim, ele falou assim, você vai ver como você vai dormir melhor. E assim, foi incrível. Incrível. Parece que me deu um remédio para dormir. Para dormir. Assim, é absurdamente, não tem como explicar, gente. Como que funciona? Explica pra nós então. Ela não sabe, explica pra nós aí, Paulo e Marinês. Fala, como doutor, que você não faz expliquei certinho. Pra respirar? Eu acho que pode. Não é mágico. Tecnicamente. Não é mágico. Né? Na realidade, o que aconteceu, né? Posso estar falando com você também, né? A Mila, ela tem uma respiração muito mais apical, muito mais de tórax superior. E ela usa um pouquinho da musculatura acessória, e ela tem o tórax elevado. Então, essa elevação de tórax dela, ela não favorece a descida correta do diafragma, né? E com isso, ela faz o quê? Ela trabalha com um tórax mais elevado, tendo que ter uma frequência respiratória maior, para ela poder manter o que a gente chama de volume minuto, né? Então, ela trabalhava com aquela frequência alta. Então, ela está em constante aumento de trabalho, carga aumentada.
Ela vivia respirando com carga aumentada. E o que eu fiz? Eu reduzi essa carga. Esses contatos são manuseios bem leves, onde eu faço o alongamento da musculatura respiratória, né? E conforme eu vou alongando, eu vou abaixando a caixa torácica. Eu vou abaixando, porque a caixa torácica, a tendência dela é subir, porque o repouso elástico dela é aqui em cima. Só que se ela faz isso, o pulmão vai, aí ele não consegue desinsuflar totalmente. O diafragma, ele não consegue abaixar totalmente. Nada mais do que eu reeduquei a respiração dela, alongando. Numa sessão, eu trabalho às vezes com 3, 4 sessões em crianças ou adultos, e melhora muito isso. Eu consigo fazer com que eu libere esse diafragma a trabalhar de forma melhor. O diafragma trabalhando melhor, ele movimenta mais as vísceras. A ventilação fica mais tranquila, correto? Por isso que ela dorme bem, o intestino funciona melhor. Funciona melhor, verdade. O intestino funciona melhor. A pessoa que tem refluxo, o trabalho, o diafragma melhor, tem um orifício onde passa a junção esôfago-gástrica, o diafragma contrai melhor e eu consigo segurar mais o refluxo. E aquela criança que tem refluxo, que fica muito em elevação de tórax, de criança que tem refluxo, né, de levar. Então, assim, é um trabalho de biomecânica respiratória, que o fisioterapeuta tem que ter essa visão. Então, o meu trabalho com a Inês é esse. A gente trabalha o corpo, né? Trabalha a respiração. Se você trabalha uma respiração adequada, você libera o esforço, você deixa o corpo mais leve, o diafragma trabalha melhor. O diafragma tem muita relação com a parte do sistema nervoso autônomo, né? Então a gente reequilibra o corpo para a Inês entrar no equilíbrio da mente. Entendeu? Aí eu queria que a Marinês falasse dessa parte agora, porque agora eu tô curioso demais, mas eu já sabia que ia ser top, né, Kelly? Eu tô aguardando, porque a Mila falou, a Mila falou pra Kelly, eu quero ir no bloco da Marinês. Eu falei, caramba, tem um negócio aí que eu preciso saber o que é esse bloco aí, entendeu? Marinês, por favor, fala um pouquinho pra nós do seu trabalho, como você trabalha, e no caso da Mila, como é que foi, depois ela mesma pode contar a experiência também. Boa noite. Eu sempre trabalhei há 36 anos, né, com a terapia manual. E com várias técnicas, né, que eu utilizo, a microfisioterapia, terapia crânio-sacral e as terapias de reabilitação neuromeninges. E aí parece que me faltava alguma coisa dentro disso, né? Aí eu descobri o Paulo, que começou a trabalhar com essa técnica de RTA, e eu precisava muitas vezes de uma respiração melhor do paciente, de um trabalho mais intensivo. Por quê? Porque a respiração é vida, né? E a hora que eu estimulava esse corpo, a hora que eu estimulava essas vísceras, a hora que eu estimulava alguma emoção que estava lá, eu precisava que esse corpo trabalhasse melhor. Se ele não estivesse com a respiração adequada, esse corpo não iria responder adequadamente àquilo que eu queria. Então, mesmo eu usando várias técnicas, né, de terapia manual, essa respiração ia me ajudar muito nisso, em tudo isso, em todo o meu trabalho, né? E aí eu descobri a hipnoterapia, que foi um complemento do meu trabalho, porque a hipnoterapia, ela vai trabalhar no subconsciente. Eu vou buscar lá, eu peço para o subconsciente para que ele reverta isso, né? Para que ele reverta essas emoções e ressignificar no corpo e também na mente as emoções que foram gravadas, né? Porque a gente trabalha na terapia manual as emoções que estão no corpo, nem sempre só as que estão no corpo a gente consegue liberar. Porque acaba, né, a mãe, eu perguntei para a doutora, e eu acho que a gente leva muito essa questão de como foi criado, né?
Acaba você repetindo, muitas vezes você não consegue sair daquele ciclo que é a sua criação, o teu modo de ver as coisas. E eu acho interessante trazer essas opções de tratamento, tanto para a mãe como para o adolescente, para a família. Né? Hoje em dia, eu acho que tudo que a gente pode falar para melhorar a qualidade de vida, para melhorar, respirar, eu também não respiro. Eu não sei como é que eu sobrevivo. Vou ter que ver que ela dói até aqui. Então a gente precisa, eu acho interessante falar realmente tudo isso. Paulo Correia. Pronto. Então, eu acho muito bom, porque eu tenho certeza que não é só o filho, gente. Muitas vezes a doutora tem que tratar a mãe, tem que tratar o adolescente. Não, muitas vezes não, a maioria das vezes é a mãe. A maioria das vezes, né? O que a doutora fala? A maioria das vezes é a mãe. Como que faz? Ainda bem, é que eu pedi até para a doutora começar esse quadro falando realmente da tua experiência, porque quando a gente conversou, você falou que você está o tempo todo auxiliando, né? A família. Acho que a pediatra, ela auxilia a família. Em todos os sentidos, né? Lá no nosso escritório, todo mundo quer ir lá com você. Eles falam assim, não, tudo quer ser, não, vou na doutora. A maneira que você faz de amor, a gente vê refletido na filha, que também ama, e eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso, sobre a família, né? Que não é a criança. É o cuidar que é muito importante, né, Kelly? Isso é importante em tudo na nossa vida e também na profissão, né? Então não adianta a criança. Hoje em dia, a gente que é médico, a Ana Paula está aqui, na verdade quase todas as profissões são assim. O trabalho do médico ficou muito massificado. Então, assim, a gente tem que atender rápido, porque a gente tem que ter um volume grande de pacientes, porque a gente tem que ter um rendimento mínimo no final do mês, porque temos as contas para pagar e pariri e peroró. Só que não é isso, Kelly, não é isso que é importante. O importante é a gente conseguir olhar dentro dos olhos daquela mãe, daquela criança, daquele pai, tentar enxergar o que está acontecendo com eles, deixar com que a gente entre na vida deles e os ajude a resolver os problemas. Né? Eu também tenho meus problemas pessoais, claro que tenho, todo mundo tem, mas assim, na medida do possível, eu tento ali no meu consultório, naquele momento em que eu estou com a mãe, otimizar aquele atendimento, fazer com que ela se sinta importante. Eu tenho uma coisa ótima a meu favor, que é a minha memória, Kelly. Eu tenho uma memória privilegiada. Eu me lembro de tudo, eu sei nome e sobrenome de quase todos os meus pacientes. Ana Paula foi minha residente, sabe disso. Minha memória é ótima. A mãe se sente tão especial quando ela me manda, às vezes, uma mensagem ou me liga e eu na hora já respondo pelo nome e já pergunto como a criança está e já falo o nome da criança. Ela se sente tão especial quando ela me pede um atestado e eu simplesmente falo, o seu nome completo é tal, e ela fala, doutora, como a senhora lembra meu nome? Então, assim, isso daí eu sei que é uma coisa que eu tenho ao meu favor, mas assim, o importante é a gente olhar dentro dos olhos da mãe, da criança, tentar entrar dentro da família, orientar, não só aquela coisa de orientação, de aleitamento materno, de vacinas, de alimentação, mas orientar também a parte de comportamento, tentar perceber alguma coisa precocemente naquela criança, porque assim, tudo que for detectado precocemente é mais fácil ser tratado, Kelly. Resolver, né? Os problemas, eles não podem ir se avolumando, porque senão vai chegar uma hora que a gente não consegue resolver tudo, tá? Então eu acho assim, o que eu faço na minha vida é tentar fazer a diferença na vida das pessoas que convivem comigo, sejam elas os meus pacientes, sejam os meus residentes no hospital, os meus filhos, o meu marido, os meus amigos, é fazer a diferença, tá? Eu não posso ser igual a todo mundo. Eu sempre pensei assim na vida. Eu tenho que ser diferente, Kelly. E é isso que eu tento. Eu sei que eu tenho muito ainda que melhorar, Kelly. E assim, a vida, ela é muito generosa comigo, mas ela me dá a oportunidade de cada vez crescer mais e melhorar e me aprimorar. Então, assim, esse contato com a minha família que é maravilhoso, os meus residentes, essa menina é maravilhosa, foi minha residente, Ana Lídia foi minha residente. Então, assim, é muito bom tê-los aqui. O Sérgio, indiretamente, eu conheço, porque eu trabalhei muito tempo com a Kelly, né? Então, assim, o Paulo, gente, o Paulo é um querido, trabalhei anos com a Estela, que é a esposa dele. Eu conheço o trabalho dele, Mila, há muito tempo. Este homem é maravilhoso, o trabalho dele é fantástico, entendeu? Se você conhecesse o trabalho da esposa dele também, que é
trabalhou comigo muitos anos na UTI, é algo super diferenciado. Então, assim, eu só tenho que agradecer e realmente tenho o privilégio de poder conviver com pessoas muito especiais. E assim, é isso que eu falei para você, é tentar sempre fazer o meu melhor e fazer a diferença na vida das pessoas, tá? O paciente, ele não pode chegar no meu consultório e eu atendê-lo em 5 minutos e tchau, e acabou. Não, ele tem que se sentir importante para mim, ele tem que saber que eu sei quem ele é, que eu entendo os problemas dele e que eu estou ali para acolher. É o acolhimento que a gente tem que ter, eu acho isso aí super importante. Eu acho que em todas as profissões você vai além, né? Então, o que eu vejo aqui é a Marinês indo além, Paulo indo além, a doutora indo além, a gente está buscando ir além, né, doutor? Buscar mais. É muito mais que só um profissional. A Mila, não posso nem falar, ela vai além 1000 vezes, nunca vi. Até a gente fica olhando. Realmente, eu fico feliz, tão feliz de ver realmente tantas pessoas aqui se propondo a estar aqui nesse horário para ir além, para falar para esse monte de gente, esse monte de coisa importante, para ajudar na qualidade de vida, para ajudar nas famílias. Isso é tão verdade. Eu sou um estudioso da carreira médica, né? E eu vi nos últimos anos aí o advento de muitas faculdades entrando, e hoje vai formar em 2020 forma 33.800 médicos. Em 2020 forma 33.800 médicos, né? Nós temos somente 9.000 vagas de residência para 33.000 médicos. Nos últimos 5 anos, aumentou-se quase 100.000 médicos com a entrada desses novos médicos, né? E eu estive em São Paulo agora no HIS 2019, que é um congresso sobre inovação tecnológica, foi muito legal. Uma americana, a palestra dela era a principal do dia, uma médica de inteligência, medicina artificial, inteligência artificial na medicina, e ela falou que em 5 anos nós vamos ter tipo um scanner, que você entra lá dentro e vai saber tudo do cara. Você vai saber se você tem micose na unha, tudo nesse scanner, através das imagens e também através do histórico dos pacientes. Mas eu achei muito legal, ela é uma sumidade, a mulher, assim, ela veio para a maior empresa de saúde dos Estados Unidos, ela trabalha para essa empresa. Mas o que ela mais me chamou a atenção, ela falou assim: gente, beleza, vai ter tudo isso aí, mas nada vai substituir o profissional especificamente daqui para frente, o profissional que trabalhar focado na pessoa. Ela falou isso na tradução, eles falaram de outra forma lá, mas é o seguinte: esse profissional vai ganhar dinheiro, porque as pessoas vão dar valor para aquela pessoa que der o tempo para ela, não para essa máquina que você chega lá e te escaneia, e daí as suas emoções, né? Quem vai falar, né? A clínica é soberana, né? Eu falo. E a gente cuida do emocional também, né, Paulo? Sim, isso é super importante a partir do momento que você está com o paciente. Aquele emocional momento é tudo, né, doutora? Tudo, Meu tudo, Deus. Mila. E naquele momento, você tem, porque você consegue ver a angústia da mãe, e você tem que estar ali para tentar passar tranquilidade para ela. Você vai passar confiança no teu tratamento. Então, por isso, né? desse debate sobre a telemedicina, que vai virar, está virando já um assunto polêmico, porque vai quebrar essa relação médico-paciente. Simplesmente você vê pela imagem, você conversa, você vê as fotos do exame que ele fez, e não tem essa relação, não tem o sentimento, envolve toda uma parte do histórico. E outra coisa que fala, muito interessante esse assunto. A telemedicina vai ficar da mesma forma como você faz um curso online, é uma forma, você faz um presencial, é outra forma. Então, a telemedicina é irreversível, só que vai ficar para a medicina, na minha opinião, como estudioso, a medicina fast food, né? Agora, a pessoa que quer ser atendida, ele vai pagar a tua consulta, ele vai estar lá para ser bem atendido. É isso que vai acontecer daqui para frente. É nisso que eu aposto, entendeu? Olhando como um estudioso dessa área. Principalmente na pediatria, né, doutora? A mãe, muitas vezes, que a gente estava falando de pneumonia, de doenças, mas não tem muito segredo em você fazer um diagnóstico, passar um tratamento. Se você abrir um livro, você fala, né?
Mas a mãe, o cuidador, ele quer aquela pessoa que te acolhe mesmo, aquele profissional que te olha de outra forma e que não passe só um remédio de 8 em 8, que explique que aquele remédio tem que ser preparado de tal forma. Então tem pessoas que às vezes também só faz uma receita e tchau. A gente tem que explicar como que é a dinâmica daquela criança, que hora que ela vai para a escola, que hora que ela não vai. Então você realmente tem, mesmo quando você vai falar de doença, você tem que entrar no lar daquela criança, daquela família e ver como que é a dinâmica. Se vai estar para fazer aquele tratamento ou se a gente vai mudar para outro, que se adeque mais àquela dia a dia. Então, realmente você tem que entrar no lar dos pacientes, mesmo quando eles estão doentes, não só para falar de prevenção, mas também no tratamento e adequar mais a realidade dos pais, né? E nunca fazer diferença entre as classes sociais, Kelly. Não tratar bem o paciente que te paga particular e tratar com não dando importância ao paciente do convênio. Isso não tem diferença, gente. As pessoas têm que entender que são todos seres humanos, independente de você ter ou não ter dinheiro. O dinheiro é o de menos. É isso que é muito importante na vida da gente. Eu trabalho todos os dias de manhã na UTI neonatal do HCM. O Hospital da Criança é um hospital misto, SUS e convênio, mas que tem muito mais SUS do que convênio. Quando um paciente entra lá, Kelly, Renato, eu não sei quem é SUS, quem é convênio. Eu sei, doutor. Eu só vou saber o que é convênio SUS quando eu tenho que fazer uma prescrição e eu vejo lá que está escrito SUS ou convênio, mas não tem diferença, Mila. E não pode ter no consultório. Aquele paciente super humilde, que tem às vezes um convênio pago por uma empresa, eu não vou tratar ele pior do que um paciente que me paga uma consulta particular. Eu jamais posso fazer isso porque perde a essência do trabalho da gente, entendeu? E a gente tem que manter essa essência. E só para finalizar, uma coisa assim que me deixa muito feliz mesmo, é poder estar aqui do lado da minha filha e ver que assim, um número enorme de pacientes meus que estão indo com a Marina me mandam depois mensagens super agradecidas: doutora, sua filha é o máximo. Nossa, como você, que especial, que maravilhosa, e tira foto. Pacientes especiais, Mila, que nunca conseguiram fazer um tratamento dentário e que conseguiram fazer com a Marina. Eu falo, meu Deus, ela aprendeu alguma coisa comigo. Então isso para mim é motivo de assim, muito orgulho. Eu fico até quase, dá até vontade de chorar, porque eu sou chorona, de falar isso que eu tenho assim. Eu sou muito grata a Deus mesmo por poder ter assim essa filha que está seguindo os meus passos e que assim eu estou tendo um retorno tão bom dos meus pacientes que vão com ela, estão gostando tanto. Então assim, eu tinha que falar isso aqui, eu não podia deixar de falar. Eu acredito piamente nisso, e levar a informação que salva é isso, aproximar o profissional do público, que eu acho que é isso que as pessoas precisam. Elas precisam entender que o médico é um ser humano igual a todo mundo e que eles estão aqui para ajudar. E eles querem o melhor para todo mundo. E tem muita informação que não chega. E a gente fazer isso, bater esse papo, é para isso. É para aproximar realmente as pessoas, não deixar passar, levar no médico, né? Não ter vergonha de perguntar o que você precisa perguntar, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam, tenho vergonha de perguntar isso. Não tem que ter vergonha, tem que aproximar e saber as informações, buscar informação. Existem muitas opções, igual a gente está aqui com várias opções, então tem opções, tem que buscar. E eu acho que isso que o Renato fala aqui, o futuro, o mundo está tão tecnológico que só vai ficar quem tiver de coração mesmo, o amor mesmo pela profissão. Você vai além, né, com amor, com dedicação. E a gente esses dias, com essas minhas andanças em consultório, um médico comentou uma coisa comigo muito legal. Ele atendeu um senhor, ele não era rico, o convênio era da empresa, e ele propôs todas as opções, tinha que fazer uma cirurgia. Ele propôs todas as opções de tratamento. E tinha uma cirurgia que era mais cara, que era um equipamento, já uma coisa mais sofisticada. E ele falou assim, esse era um casal, já os filhos já estavam casados, tudo. Ele tinha 60 anos e a mulher 58. E aí o doutor falou para ele, tem a condição de você fazer assim, usando essa técnica. Quanto vai custar, doutor? Com tudo vai custar R$25 mil. Ele falou assim, a mulher virou para ele e falou assim, então, aquele dinheiro que nós guardamos lá, nós vamos pagar essa cirurgia para você viver. Ele não era uma pessoa rica de posse, mas como o médico atendeu ele bem e deu todas as opções para ele, não desfez dele, ele escolheu a técnica mais cara, porque ele tinha condição, porque ele tinha guardado dinheiro a vida inteira, e realmente essa técnica ia ser melhor para ele, e talvez ele até aumentou a perspectiva de vida dele.
Então isso é importantíssimo, viu, doutor? A gente nunca sabe. Eu sempre trabalhei na área comercial. Eu nunca menosprezei ninguém, aprendi isso. A gente nunca sabe quem é rico, quem é pobre. E independente se for também ou não, né? A gente tem que fazer sempre o melhor, né? A partir do momento que você abriu a porta de um consultório, de um negócio, você tem que atender todo mundo bem, né? E é por aí que vai dar certo. Ó, nós já estamos terminando, infelizmente, mas eu queria que você, Mila, contasse a sua história porque eu estou curioso nesse negócio da sua história com a Marinês. Então, como é que foi esse encontro lá? Eu conheci a hipnose a gente ouviu falar hipnose, aquela coisa de filme, de hipnotizar, de comer uma cebola, de fazer coisa que a gente não lembra. E aí eu fui num curso em São Paulo, a Kelly estava comigo, né, num curso da Lores, de uma amiga minha. Inclusive vai ter semana que vem, eu vou estar lá também de novo, outro. Agora dia 5 e dia 6. Esse próximo final de semana. E eu conheci um hipnoterapeuta lá. E ele fez, né? Ele explicou sobre hipnose. Tipo assim, a gente tem muita crença sobre hipnose. E ele contou várias coisas e tiveram vários depoimentos de alunos, né, Kelly? Você lembra, amiga? E aí ele falou, ó, tem gente que parou de fumar com uma sessão, tem gente que sarou da depressão com uma sessão, com 2, com 3, largou as drogas. Ele falou assim, se a pessoa tiver 100% disposta a querer melhorar naquilo, ela vai conseguir. Então, se a pessoa quiser mais ou menos tipo, parar de comer carne, né, que até a Lores deu exemplo, ela quer parar de comer carne, então ela vai conseguir. E é isso, a pessoa tem que estar disposta a querer o resultado que ela quer em 100%, não mais ou menos, né? E aí eu já conheci há bastante tempo a Marinês, sabia que ela era uma hipnoterapeuta aqui bastante reconhecida na cidade, e eu procurei ela. Acabou o curso, na outra semana eu já fui atrás dela. Aí ela falou, ó, não é assim, eu trato o corpo e a mente, é assim, 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 né? Outros lugares faz isso, mas eu acredito que a gente tem que ter o equilíbrio do corpo e a mente. E grava aí, amigo, pra mim, fazendo favor. A gente acha que tem que ter... É tudo zero a senha do celular, tudo zero. Ai, gente, vai saber a senha do meu telefone? É pra ficar mais fácil. E aí foi assim, né? Aí eu procurei ela. Começou? Vai gravar, peraí. Lá não sabe. Só um momentinho que a Mila quer gravar. Então aí eu peguei e fui atrás dela, ela começou, né? Me passou numa máquina, aí depois conversou comigo, aí depois veio esse negócio da respiração. E veio o negócio da respiração. E aí eu tô falando sobre a hipnose, tá, gente? Como foi a hipnose pra mim, que quem começou a assistir agora. E aí eu falei assim, ela falou, Tom, o que você... Eu falei, olha, eu quero tratar, né, a minha falta de sono, que eu durmo super pouco, mas eu não acordo cansada, mas eu acordo 8 vezes à noite, sem a Betina me acordava sozinha. E a minha compulsão. Eu sou compulsiva alimentar e de compra, não de comprar na rua, no shopping, assim, de comprar pra minha loja. E comer também, eu fico muito tempo sem comer, mas a hora que eu começo a comer, eu como a vida, tudo que tiver na frente, assim, até o reboco da parede, como diz o Rodrigo. E aí isso me faz mal, porque depois a gente come e depois vem aquela culpa, né? Até da compra mesmo, começa a chegar um monte de coisa e fala, nossa, por que eu comprei isso tudo, né? Enfim. Aí a Marinês falou assim, ó, tem várias, não é só em uma sessão, mas talvez a gente pode conseguir em uma sessão e vamos começar. E aí a gente fez. E foi assim, o primeiro que a gente fez foi do sono. Foi maravilhoso, foi libertador. Eu acho que não só melhorou o sono, mas melhorou vários aspectos da minha vida. Legal. Eu lembro de tudo, então hipnose não é uma coisa que você não lembra, que faz coisa que você não quer.
É você totalmente consciente, né? Marinês vai explicar um pouquinho depois como assim funciona, mas eu tô falando assim da minha vivência. E a gente tem muita crença sobre a hipnose, mas eu comecei a ler, comecei a estudar. Quando eu gosto do negócio, eu quero virar perita do negócio, entendeu? Falei, queria até fazer o curso de hipnose, assim, pra mim, porque é maravilhoso, sabe? E eu acho que você pode curar várias coisas da sua vida através da hipnose, né? Igual pra mim, teve a melhora 100%. Foi o Dr. Paulo me ajudou na respiração. A gente veio com a hipnose do sono. Gente, foi assim, no mesmo dia. Sabe? Não é assim, a cabeça da gente é tudo. Não. Foi incrível. Eu posso ficar horas no telefone se eu ficar mexendo no telefone. Diz que ficar no telefone perde o sono, né? A hora que eu tô enchendo o saco, eu faço assim, virei pro lado e dormi. Eu nunca tomei remédio pra dormir, sabe? Nem melatonina, nem nada. E é simplesmente incrível. Incrível, foi incrível. Então, por isso que eu falo a torta e direita para os 4 cantos. E acho que tem muito a ver com a respiração, né? Cuidar da respiração. Sim, mas o trabalho deles. O equilíbrio, né, amiga, que vocês falam, né? O tratamento dele, o que eles estão buscando, o que eles estão trazendo é maravilhoso. Excelente. Entendeu? A junção dos dois é maravilhoso. Que podia existir no Brasil todos os dois, gente, para todo mundo ter essa bênção aí, entendeu? Muito legal. Já que já tá vendo gente de fora já para tratar com eles, mas Marinês, assim para ajudar, né? Isso, agora fala um pouquinho do Marinês, que a Mila falou, agora traduz aí da forma da técnica, como é que é, que ela contou a experiência dela, né? É assim, do zero até os 7, aos 10 anos, a criança se programa, ela sofre uma programação. A partir disso, a gente só repete. Então, e busca fatos. E tudo isso vai se colocando no corpo, sabe? Isso vai marcando no corpo. Por isso que a gente acha, eu e o Paulo, que que tem que ser um trabalho corpo e mente. Então, buscar lá no subconsciente o que causou isso. E isso a gente acha geralmente do 0 aos 10 anos, que é onde a criança se programa pelos professores, pelos pais, por todas as autoridades, tá? Então, tudo vai sendo marcado na nossa face, né? No corpo e no subconsciente. A partir do momento que a pessoa quer e ela se permite entrar na imaginação, a gente quebra um bloqueio e vai no subconsciente. E a partir disso, a gente trabalha em terapia aquele momento aonde ela ficou, aonde entrou uma emoção negativa. E a gente vai trabalhar essa emoção negativa naquela idade. É aí que a gente consegue trabalhar algumas doenças e algumas emoções negativas. Legal, hein? Bom, Kelly, você já sabe, né? Infelizmente, ficaríamos aqui mais tempo. Foi um bloco maravilhoso. Quero agradecer vocês mais uma vez. Esse dia foi um dia maravilhoso. Eu acredito que a gente deva ter levado muita informação desde o primeiro bloco até agora. Todos vocês colaboraram com isso. Mais uma vez, a gente consegue ver, né, Mayra, que é sucesso absoluto aí no nosso Insta, no nosso Face, com a presença de vocês. E obrigado a todos vocês que ficaram aqui, quem está nos escutando na internet ainda, muito obrigado. E eu quero dizer para vocês que a gente está muito feliz de ter terminado esse primeiro dia com a certeza do dever cumprido, né, Kelly? Com o propósito que lá atrás você abraçou e tem mudado aí. A doutora hoje falou no começo aqui, é que eu tenho controlado as minhas emoções. Eu era chorão, viu? Mas eu chorei por dentro aqui, porque a Kelly sabe, se fosse 3 meses atrás, não faz tanto tempo não, eu tinha chorado junto aqui, mas eu fiquei muito feliz
de você ter falado que isso aqui te deu uma experiência, que você está mexendo no seu Instagram agora, porque você é uma pessoa que você tem muita bagagem. Imagina o que você o que você não estava fazendo pelas pessoas que poderiam estar discutindo, como todos nós aqui que temos informação para levar. Ó, o doutor Sérgio, eu estou lá sempre, estou lá no Dório, às vezes passo lá e conheço ele de vista, mas não sabia que a sumidade que esse cara para ele falar, como ele fala bem, como ele, entendeu? Tudo isso é importante, as pessoas precisam saber disso, né? Eu já tive a oportunidade de estar com o Dr. Paulo, com a Mila, doutora também, a gente não pode perder isso, né? De poder levar essa informação, que isso é o mais importante que a gente tem. Então eu queria encerrar esse bloco e agradecer vocês, e amanhã temos mais. Começamos amanhã, que hora, Kelly? 16 horas tem uma palestra super legal com a Thelma Abrão. Fala um pouquinho dessa palestra. 16 horas vai ter uma palestra com a Thelma Abrão, ela mora nos Estados Unidos, ela fala sobre educação parental. Isso é muito legal, doutora. Se puder, quem vocês souberem para indicar, para vir aqui, crianças, acho ou que vale a pela pena internet, essa né? nova visão da educação. Ou assistir pela internet, isso, né? ou pela internet. Amanhã 4 horas, né? 4 horas começa. Legal, gente, ó, vamos aplaudir? Legal, obrigado. Quero agradecer a minha equipe por hoje, mas nós ainda temos mais 3 dias, hein? Vamos firme, só foi o primeiro. Vamos fazer a foto?